Paz seja com os irmãos, amém? Eu vou falar a palavra primeiro, depois eu dou os recados, amém? Vamos ler no Efésios capítulo 4, aproveitar que os irmãos estão aí de pé. Aí depois da palavra eu falo algumas coisas aos irmãos concernentes ao pessoal lá do Rio Grande, onde a gente estava. Como alguns irmãos às vezes falam aqui, se houvesse um tema, uma palavra resumindo a fala de hoje, eu escrevi aqui a necessidade de sermos um. Amém? Todos nós somos mortais aqui, nós vamos nos curvar diante da morte, mas há alguma coisa em nós que nos faz um. E esse algo que há em nós, ele vem de um ser que domina sobre tudo e todos. E mesmo, às vezes, a gente observando as falhas individuais nossas, ele não faz isso. Ele que é riquíssimo, ele derrama sobre mim e sobre você a mesma porção, independente das nossas fraquezas. E isso nos faz olhar um para o outro e a gente se curvar à grandeza de Jesus, porque se ele, sendo grande, derrama sobre nós o seu amor, e por que nós somos praticamente na mesma estatura, a gente faz acepção de pessoas? Então, a palavra de hoje, ela vem nos aconselhar para a gente lutar para que a gente seja um. Porque lá no Salmo 133 diz assim que Deus ordena a bênção onde há comunhão dos irmãos. E a gente sabe que tem um adversário que veio matar, roubar e destruir, e também nós temos 3 adversários: a nossa carne, temos o mundo e o diabo. E normalmente a gente joga 100% dos problemas sobre os ombros do diabo, mas a gente rejeita os outros 2 inimigos, que é a nossa carne e o mundo. E a Bíblia fala que nós somos povo sábio. Então, que hoje a palavra venha nos despertar para que a gente possa crescer um pouco na unidade em nome do Senhor Jesus, amém? Então, livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus seja louvado. Pode sentar. Então, gostaria que o irmão colocasse para mim aí o versículo 15. Posta para mim o versículo 15, eu vou ler aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Resumindo, cada um de nós precisamos, cada um. Eu preciso de você, nós cantamos, e você precisa de mim, e nós todos, a unidade aqui presente, a gente precisa ter esse entendimento, é racional, é entender, eu preciso de você e você precisa de mim, e quem nos colocou debaixo dessa servidão foi Jesus. Aqui nós lemos que ele é o cabeça, quer dizer, é dele que vem a orientação para o corpo. Quando eu me nego a fazer a vontade de Deus, eu estou rejeitando o cabeça, estou rejeitando a ordem que vem de Deus. E como é que vem a ordem? De onde parte? Às vezes a gente pergunta, o que eu vou fazer na igreja? O que eu devo fazer? Aí a gente lê nesse texto, a gente pensa,
quando você toma uma atitude, a atitude que você toma vem de onde? Do seu cérebro, da sua cabeça. Nossa cabeça, nosso entendimento é cabeça e coração. Então vem da tua mente, reflete, e a partir da reflexão da tua mente, você toma atitude. A igreja, ela anda debaixo da atitude de Cristo, porque é Ele que ordena, é Ele que... E como é que nós vamos saber? A Bíblia fala lá em João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aqui está a vontade do Verbo. O que eu devo fazer? O que o Senhor me orienta? Deixa eu saber o que cabeça manda. Nós somos corpo, irmãos. Um dos problemas nossos, me incluo nisso, é que às vezes nós queremos ser cabeça, mas eu não sei o que haverá amanhã. Você não sabe o que vai haver amanhã, mas Deus sabe. Por isso que, uma vez servos e fazendo a vontade de Deus, aí você vai passar no meio do fogo, o fogo não vai te queimar, vai passar no meio das águas, as águas não vão te submergir. Por quê? Porque o Senhor é que guarda a minha vida, as nossas vidas. Mas hoje o ensinamento é, Senhor, falar que nem falou o servo de Deus no passado, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça. É por isso que está escrito que nós precisamos ter a mente de Cristo. E como é que é a mente de Cristo? É quando eu me submeto à palavra, ainda que eu não goste, ainda que eu ache, mas é difícil, mas o próprio Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Mas também Paulo fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. E para que uma igreja cresça, é necessário que haja unidade. E é impossível haver unidade quando eu começo a enxergar o meu irmão e olhar muitos defeitos dele. Porque, novamente, aquele que é perfeito, ele olha para nós, ele nos ouve, ele nos aconselha, ele nos abraça, ele nos cura e ele nos visita pelo poder do Espírito Santo que nós habitamos. Quantas vezes que você estava ruim e o Espírito Santo te visitou? E você estava ali, poxa, eu errei e tal, mas a graça de Deus não deixou de te alcançar. E essa mesma misericórdia que Deus cuida de mim, essa mesma misericórdia que Jesus tem para comigo, já falei aos irmãos, indo ali para o Tatuapé, falei para os irmãos, Senhor, se tu és comigo, que haja lá uma vaga para mim. Nunca tem vaga, só no pensamento, o Deus Altíssimo ouviu o pensamento e preparou a vaga para mim. Isso significa, não, Nelsinho, ainda que você seja todo errado, ainda que você faça coisa errada, mas eu sei que você está se esforçando, eu sei, e eu te escolhi. E você é meu servo. Então, assim como Deus falou comigo, fala contigo, e Deus te escolheu, e a vontade de Deus é que você cresça em amor, para que na sua vida o nome dele seja glorificado. É impossível. Se os irmãos forem ver ali, nos 12 discípulos que Jesus chamou, apesar daquele homem chamado, que rejeitou Jesus, negou, e ele, dentro do seu coração, talvez ele desejasse outra coisa, tivesse outro pensamento, né? E acabou negando Jesus e se matando, Judas Iscariotes. Mas os outros 11, ainda com dificuldades, cada um correu a sua carreira, dentro das suas falhas. Só para os irmãos terem uma noção, a gente sempre fala, Pedro negou, Pedro fugiu, mas todos eles abandonaram e fugiram, todos eles. Pedro ainda teve coragem de ir lá pertinho ainda, mas os demais foram embora, mas nem por isso o amor de Deus deixou de alcançar a eles. Então, irmãos, nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. Agora, naquilo que a gente precisa fazer, aí a gente tem que lutar. Quando a Bíblia fala assim, esforçai-vos, é nesse sentido. Eu preciso me esforçar para que eu possa ser melhor com o meu irmão, melhor com a minha irmã, porque esta é a vontade de Deus para conosco, né? Então, unidade, coloca no teu coração, nesse ano eu preciso ser um. Quem mandou? Cabeça. E aqui, nessa passagem, é assim, há um só Deus, um só Espírito. Aí como você pensa, eu vou ler uma parte aqui que vocês vão entender. Um só Pai, Pai de todos, age por meio de todos, está em todos. Por que eu, um simples mortal, vou querer impedir essa parte? Porque quando eu ajo contra, eu estou lutando contra Deus. Vou brigar com o Marco Antônio,
marca, eu vou brigar com ele. Mas a cabeça é Jesus? É Deus? Quando uma parte do Moisés rasgou a mão lá, ele teve um acidente na casa dele, graças a Deus está bem melhor, já está voltando às atividades. Ele machucou a mão esquerda, feriu a mão esquerda, mas ele não amputou a mão esquerda, muito pelo contrário, foi lá, deu pontos, se não me engano 11 ou 15 pontos, está lá, cuidando da mão. Irmão, nós precisamos cuidar um dos outros. Aquele mais fraco, aquele mais forte, não importa, Jesus escolheu ele, pagou um alto preço por ele, e nós não temos o direito de jogá-lo fora, porque nós fazemos acepção, Jesus não faz. E só para os irmãos terem uma noção, a gente tem um parente, um familiar nosso, que eu particularmente rejeito ele pelas razões, rejeito totalmente. Eu falo, nossa, esse homem é muito ruim, esse homem está louco. Aí eu fui agora lá para o sul. Esse homem estava com um problema de saúde, e ele era ateu, e ele falou assim para o nosso primo lá, eu me rendi a Jesus Cristo, porque ele falou assim, cara daí de cima, ele estava com um problema, eu falei, estou com esse problema, me ajuda, e ele foi ajudado. Eu rejeitei, porque eu analisei, está ruim, foi reprovado, mas a Bíblia fala que Deus é amor. E Jesus falou, não, eu te ajudo. E Deus vai nos ajudar todo homem, toda mulher, até o último fôlego de vida. Por quê? Porque Deus é amor. Então, irmãos, às vezes nós mesmos, contendendo conosco mesmo, a gente olha, como eu já falei, olha para o espelho e a gente rejeita nós mesmos, mas a gente deixa de olhar para Deus, que é amor. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser melhor, porque você sendo melhor, você vai conseguir ajudar o seu irmão que está do seu lado. Não sei se aqui falei, ou se foi lá no sul, da palavra, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a você mesmo. A pergunta é, se você não ama você, como é que você vai ajudar o próximo? Então eu preciso me amar, eu preciso me cuidar, eu preciso ter comunhão com Deus, ainda das minhas fraquezas e lutas, Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu, fortalecido no Senhor, possa ajudar você. Mas se eu nego a mim mesmo, se eu rejeito tudo que Deus fez por mim, o milagre que Jesus fez por mim, tem feito, aí eu fico me acusando. Não, irmãos, saia daqui hoje renovado, sabendo que o Espírito Santo habita em você, que você é de Deus, Deus age por você, age por todos nós, e a vontade de Deus é que você cresça. Fortalecido no quê? Não, Deus é comigo. E quando você olhar o seu irmão, a sua irmã, fala assim, poxa vida, tem mais um aqui, para que juntos a gente possa louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Jesus nos comprou, nos reuniu, nos colocou nesse lugar para que juntos oferecemos um louvor agradável ao Senhor, que a Bíblia fala lá em Romanos, que é o nosso culto racional. Então, irmãos, que o teu aleluia possa subir para Deus agradavelmente. Amém? E sai daqui melhor, porque ainda que nós éramos no passado mercadoria ruim, desprezível, todavia a Bíblia fala que Deus nos limpou, nos purificou, colocou na rocha e colocou em nós o Espírito Santo, que é a riqueza maior que existe nessa terra. Então, se você tem a riqueza de Jesus na sua vida, dá um glória a Deus aí, porque isso é muito glorioso, irmãos. Levanta a cabeça, vai andar, vai lutar e vai ser um com Jesus Cristo, porque Ele mesmo fala assim, Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E se Jesus falou que eles sejam, nós seremos em nome de Jesus. Essa unidade, irmãos, ela vai se manter na igreja de Jesus. Não tem como impedir isso. Nada. Eu vi aqui, nós vamos passar no meio do fogo, nós vamos passar, não, mas também nós vamos viver em unidade em nome de Jesus. Porque na nossa casa tem lá o Pedro, a Raquel, a Rebeca e a Yara e eu, e o Rômulo agora. Se um deles estiver de mal com o outro, a gente não fica em paz. Tem uma parte do corpo que está doendo. A cabeça sabe aonde está a dor aqui hoje, porque a cabeça sabe tudo. E outra coisa, como a cabeça sabe tudo, a cabeça age e fala para você o que você precisa hoje. Ela age por uma palavra, te cura, te manifesta o poder dele na sua vida, porque somente Deus sabe qual é a necessidade individual de cada um de nós.
E quando o Senhor nos reúne, tenha certeza, em alguém está havendo um trabalhar de Deus. Não é de graça. Porque nós, quando reunimos a nossa família, ainda que estava lá eu hoje, estava lá a Rebeca, a Raquel, o Pedro está lá no sul, a gente se reúne, a gente reparte o pão, a gente quer que todo mundo esteja de forma agradável, aceitando a cada um de nós. E o pai que está no céu, quando reúne seus filhos, como é que ele age? Não, irmãos, o pai age, ele vai curando corações, ele vai manifestando a glória a Deus dele, porque quando ele nos reúne, ele manifesta poder em nosso meio. E não são palavras vazias, não. Pode ter certeza. Porque aquele que tem sede, quando vem aqui, vai beber. Não é promessa minha, é promessa do Senhor. Então, aqui nesse versículo último que eu li para os irmãos, está escrito assim, ó. No 16, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, nada é desprezível, sendo a justa cooperação de cada parte. Irmãos, a palavra está dizendo que todos nós, a começar do Carlos até o último lá, que é a irmã Patrícia, e tem lá o meu sobrinho José Wilson, todos nós, eu não sei qual é a parte que te cabe no corpo, mas o que a palavra está falando assim, que você é aceitável no corpo de Cristo. Quando você falta, faz falta. A gente está, alguns irmãos, algumas pessoas, né, e nem somente pela idade, às vezes, você pega o Douglas, aquele é o Douglas, é novo, tal, mas ele teve alguns problemas. Você não tem problema de locomoção? É novo. A gente vê a irmã Guaraci lá com problema de locomoção, o Douglas é novo, tem problema de locomoção. O meu irmão Elias, eu chamo ele de homem de ferro, que tem mais pino do que no meu carro lá. Tem problema de locomoção. Agora, o corpo de Cristo, irmãos, ele vem lá do alto, a unção, como cantamos aqui, para que a gente tenha uma perfeita ligação, não tenha atrito. E se temos atrito, a gente fala, Senhor, por favor, ajuda-nos a não termos atrito. Uma coisa é você às vezes não concordar, mas o amor tem que estar derramado em cada coração. Porque há necessidade individual de você ter esse desejo no teu coração. A gente tem desejo de melhorar a nossa vida financeira, nós temos desejo de melhorar a nossa saúde, mas que também haja no nosso coração um desejo de nos melhorarmos uns aos outros, respeitarmos, porque se você juntar duas irmãs aqui, está a de Lourdes e a Eunice aqui, irmão, vamos orar porque eu estou com necessidade, o fogo vai cair, o poder vai cair, porque é agradável a Deus que a gente vive em união. É necessário. E Deus nos deixou o exemplo na nossa casa. Irmãos, como é triste como a gente tem problemas. É difícil. Não estou falando coisa que você que é só na minha casa, só na minha família. Não, nós vivemos uma luta. Falamos agora, 3 inimigos. Nós somos ruins, irmãos. Não se ache bonzinho demais. Falaram para Jesus, ó bom mestre, qual foi a resposta dele? Bom é o Pai que está no céu. Nós, homem, desde a criancinha até o mais velho, pode falar no seu coração, eu sou ruim. Se alguma coisa há de bom em mim, ela vem lá do alto e chama-se Espírito Santo, e o Senhor está nos fazendo a cada dia um pouco melhor. Porque o servo do passado deixou lá, Senhor, vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Nós carecemos do amor de Deus, vai ver a relação de amor lá. Coríntios 13, primeiro, tudo suporta. Se a gente for fazer uma prova individual aqui, se for responder, a gente às vezes passa vergonha. Mas se a palavra está vindo, é porque o Senhor quer nos melhorar. Há espaço para melhorar, há necessidade de melhorar, para a glória de Deus, porque uma vez melhorando, irmãos, a presença de Deus vai ser mais notória ainda. Não que não seja, mas será mais notória ainda. Amém? Vou ler aqui alguns versículos para os irmãos. Vou ler o 17 aqui. Isto, portanto, digo no Senhor, e no Senhor testifico, que não mais andeis
como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Traduzindo, eles não sabem. Agora, o nosso coração não é mais duro, o nosso coração foi mudado. Deus nos deu um coração de carne, coração de amor. Em você habita o Espírito Santo. Então você pode ser melhor, eu posso ser melhor, porque Jesus vai nos ajudar. Lá fora, não sabe, mas nós sabemos. Por quê? Nós somos guiados pela cabeça. Nós somos orientados pela palavra. E hoje a palavra está te orientando a forma como você pode crescer em amor. E aqui, depois ele faz algumas advertências. Olha só o que ele diz aqui no 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Em outras palavras, Jesus te aconselha, Jesus te ajuda, e Jesus quer que você viva uma vida diante de Deus. Irmãos, não é, como diz, é aquela vida de falando em línguas, não, é comportamental. Se você olhar os frutos do Espírito, é comportamento, é relacionamento, é você se tratar uns aos outros. A Bíblia fala que de você precisa exalar o bom perfume de Cristo, daqueles que se perdem, daqueles que se salvam. Como é que você prova que você está cheio do Espírito? Quando o amor, somado ao fruto do Espírito, está lá, longânimo, compassivo, misericordioso, bondoso. Poxa, não paga o mal por mal. Daqui a pouco, e tudo isso, todos nós precisamos. E eu vou falar para os irmãos de forma bem clara. Se essa palavra está vindo aqui, é porque aqui nesse lugar tem uma janela aberta e está sendo derramada em cada coração. Porque está escrito que essa palavra é espírito e vida, e ela está fazendo mudança no meu e no seu coração. Relacionamento. Irmãos, como é bom quando você tem um relacionamento bom com uma pessoa. Como é agradável. E em tudo. Fui ali perto de Osório, voltando para cá, num restaurante. Desde o começo até o fim, bem tratado, pessoas agradáveis, tanto os jovens como o velho. Acho que era um restaurante familiar, super agradável. E a gente fala assim, como é bom. Não é dinheiro, não é ser rico, ser pobre, é ser agradável. E a vontade de Deus é que você seja uma pessoa agradável na casa do Senhor. E como que eu vou fazer se eu tenho problemas comigo mesmo? E nós temos, irmãos. Pai, me ajuda, eu preciso ser agradável, eu preciso exalar o bom perfume. Como é que eu exalo o bom perfume? É nas minhas habilidades comportamentais, irmãos. É na minha fala, é no meu gesto, no meu olhar, no meu abraço. É na hora do problema, é na hora da dificuldade. Porque na hora que está tudo tranquilo, não precisa de milagre. Você está no oásis, precisa de água no oásis? Não, nós precisamos de água no deserto. Quando tudo está ruim, há necessidade do milagre. E o milagre está em você, irmãos. O Espírito Santo que habita em você. A Bíblia fala assim que nós temos a palavra. Que palavra que nós temos? De reconciliação. O que é essa palavra? Você tem aptidão, foi lhe dado uma aptidão, uma graça de você reconciliar aquele homem com Deus, mas nós já estamos reconciliados com Deus. E de você, irmãos, o que Deus requer de você, de mim, é que haja essa naturalidade de relacionamento. Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Amém. Então você tem. Paulo chegou a Timóteo e fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em ti, o qual lhe foi dado por imposição de mãos. E hoje falo, como diz, parafraseando aí Paulo, desperta, irmãos, o dom que há em ti, que Jesus já te deu. Não está perdido, Jesus já te deu.
Quer ver uma coisa? Fui agora, quando estive lá, falei aos irmãos que eu falo para os irmãos: quando você chegar na sua casa, em algum lugar, fala que a paz de Jesus esteja nesse lugar. O pastor Ayrton ouviu e ele falou que estava no trabalho dele meio confusão lá, não estava muito bom. E ele falou assim: bom, o pastor Nelson falou, irmãos, não sei o que falou, eu sou só como diz aqui, eu sou só um porta-voz, quem falou foi Jesus, a gente só traz a palavra aqui. E o Ayrton falou assim: bom, a palavra veio de Deus, eu vou lá. Ele falou assim que entrou naquele lugar e ele falou que a paz de Jesus esteja nesse lugar. E ele falou que houve uma mudança. Por que houve uma mudança? Porque Jesus, Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Amém, irmãos? Amém. Quem quer melhorar aí? Levanta a mão. Amém. A Bíblia fala que Deus satisfaz o desejo que está no nosso coração. Quando a gente entrar por aquela porta, que as nossas pedras das mãos caiam, porque o melhor, o mais perfeito, vamos colocar lá o nota 10, o puro, santo, aquele que não tem nenhum pecado, Ele nos acolheu a todos nós, ainda pecadores, ainda nós estamos aqui na condição de pecadores arrependidos, e mesmo assim, Ele nos dá a condição de entrar no Santo dos Santos. O Espírito Santo, ele está manifestado em vocês. O próprio Deus vem aqui, te ouve, te cura, te restaura, e Ele não lança na sua face os teus erros, os teus pecados. Ele deixa na liberdade de cada um de nós. Resumindo, irmãos, nós temos que ter essa ansiedade de sermos um aqui, amém? Mas também tem que ser um lá na sua casa, ainda que você more sozinho, porque às vezes até morando sozinho você não é um, está tão brigado contigo mesmo que está difícil para conviver. Não, irmãos, onde você estiver, que esteja a paz de Cristo lá. E se está havendo alguma dificuldade na sua casa, seja sábio, porque, só para os irmãos terem uma noção, aquela mulher vivia bem com seu esposo, e quando o profeta passou, ele falou assim: aquela mulher não tem filhos, ela não pediu nada, mas Deus olhava no coração dela e sabia que ela tinha um desejo que estava lá incrustado, escondido, e aquele profeta agiu e deu a ela um filho. Houve um problema, mas o filho voltou lá e ela ficou com o filho. E às vezes a gente, por causa dessa divisão que às vezes que nós colocamos, a gente não vou chamar o Paulo lá na minha casa para orar, não. Não vou chamar o Felício, não. Não vou chamar a irmã Kátia, não. Não, irmãos, é unidade, o mesmo Espírito que está em você, está em mim. E às vezes você está lá lutando sozinho, e a Bíblia fala assim, você viu aqui? Que colocou a todos nós, para que através de todos nós, a glória de Deus se manifeste. Então que Deus nos dê sabedoria para viver em unidade, e que a gente possa aproveitar essa unidade para se enriquecer em Cristo, e ser fortalecido em Jesus. Não fique lutando na sua... Chame alguém na tua casa lá: ô irmão, vem aqui orar por mim. E a lição maior nos deu o Senhor Jesus. Tinha comunhão, todo dia subia, orava, quando descia, fazia um monte de coisa, fazia maravilhas, curava, expulsava demônios, anunciava o Evangelho. Mas teve um dia que ele falou assim: ô João, ô Pedro, orem comigo, que a minha alma está angustiada até a morte. E tem gente angustiada na igreja e não convida ninguém. Irmão, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos, vamos lutar para viver em comunhão, porque Deus ordena a bênção. Não fique carregando fardo sozinho. Jesus nos deu o exemplo, quando ele estava lá: a minha alma está angustiada até a morte. Se você está angustiado, pede socorro, irmãos, porque a janela do céu está aberta. Mas a gente precisa viver em comunhão. A gente precisa saber que nós fomos chamados, cada qual tem uma função, cada qual tem uma utilidade no corpo de Cristo. Mas é só na igreja. Não, irmãos, o Senhor quer manifestar o seu poder em todo lugar onde você estiver.
A gente viajou, fomos ali para alguns lugares e a gente vê a necessidade que a igreja tem para lutar para ser uma. Eu não sei como os irmãos estão interpretando a minha fala, mas eu vou finalizar essa palavra e para que os irmãos possam orar nesse sentido e buscar, né, essa força que é necessária para a igreja. Preste bem atenção nos versículos que eu li no comecinho, está escrito assim, ó, no 5: há um só Senhor. Nós não temos para onde ir, é só aqui em Jesus que a gente tem vitória. Uma só fé, e a Bíblia fala que ela já lhe foi dada. Se você está aqui é porque você tem fé. O versículo 6 está escrito assim: um só Deus e Pai de todos. O que nós entendemos por Pai de todos? Significa, Pai de todos é que há uma riqueza, há um reino, e que o Pai nos deu a capacitação, nos capacitou para cada um de nós que estamos aqui, o nome de filho. Nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e o Senhor fala que você é filho, e filho, irmãos, tem acesso ao Pai. O acesso ao Pai foi dado a você pelo Espírito Santo, que em você habita. Então você é rico, você é rica, você tem a condição de você chegar e falar assim: Pai, e eu ouvi dele: fala, meu filho, porque eu te amo. Eu mandei o Jesus Cristo para morrer em teu lugar, eu estou aqui para te ouvir. Então, irmãos, que Deus seja louvado. E um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está em você? Amém. A Bíblia fala que Ele age por meio de todos. Viu, Paulo? Não é só por mim, não é só por você. Não, irmãos. Você crê que Deus age na sua vida? Amém. Então, irmãos, anima teu coração aí. Ah, pastor, mas eu estou errando. Então, não importa, irmãos. Jesus começou uma boa obra na sua vida, Ele é poderoso para aperfeiçoar, e a vontade de Deus é que nós, naquele dia, quando a Bíblia fala que Ele vai vir com poder e grande glória, que você possa ver. Nós vamos ver que verdadeiramente essa palavra da unidade ela é real, e a Bíblia fala que quando o Senhor chamar, todos aqueles que têm o Espírito Santo subirão para a glória de Deus. E a vontade de Deus é que todos nós que aqui estamos hoje estejamos lá também. Que Deus seja louvado, amém, irmãos? Então, lute para você vencer. Eu vou só fazer aqui um resumo daquilo que eu falei, ó. Unidade do Espírito, vínculo da paz, um corpo, um Espírito, uma esperança, um só Senhor, um Pai de todos, é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a vontade de Deus, que você seja um com Jesus, como Ele é um com o Pai, amém? Deus seja louvado.